gatilho assim para publicidade, para produção de filmes? Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a fazer uma fanzine de skate. Eu achava muito legal a questão de poder retratar a cena da... Hoje em dia eu vejo assim, mas quando eu era moleque eu só queria fazer foto e botar numa revistinha, né? Mas eu entendo que era legal retratar a cena que eu andava com meus amigos e tal. Morava numa cidade pequena. E eu comecei a editar essa revista, máquina de escrever, fotografia, xerox e tal, bem estilo fanzine. Até que um dia um cara me convida para botar aquela revista na internet. E eu nunca tinha nem entrado na internet. E nessa época eu tinha acabado de ingressar num curso técnico de design gráfico, curso técnico que tipo substitui o segundo grau. E eu tava muito bom na questão de tipografia, na questão de fotografia e tal. E o cara abre um novo espectro que é botar na internet, que é uma coisa que além de mostrar para muito mais gente, que na época nem era tanto muito mais gente, né, era muito restrito, mas tinha uma questão de poder ter uma dimensão do trabalho muito maior, porque tu não tinha uma limitação de impressão, não tinha uma limitação de tamanho, era colorido, a minha fanzine era preto e branco. Então, aquilo ali chamou muita atenção. E eu comecei então a estudar um pouco de programação, junto com o design que eu estava estudando. E quando eu me formei em 2000, nesse curso técnico, aconteceu de eu estar muito pronto para uma coisa que queria vir, que era o design para a internet. Então eu estava estudando design e tinha aprendido a programar. Com isso eu comecei a trabalhar numa empresa que estava surgindo na época, hoje foi vendida para um grupo francês, que é a G2. Era eu e mais 10 pessoas numa casinha em Taquara, em Petrópolis, mudei para Porto Alegre. Daí, 2 anos depois, a Scala, que é uma agência de publicidade, resolveu montar um núcleo interativo que se chamava Rage. A gente foi para lá, não tinha nem nome, nem marca, nem tudo, eu fiz parte disso desde o início. Então foi muito legal, com 20 anos, eu acompanhar o business plan de um negócio de inovação dentro de uma puta agência de publicidade. E a grande história foi que, quando eu fui trabalhar na Scala, eu imaginei, eu vou aprender muito nessa história, uma das agências mais legais de publicidade, não sei o que lá. E quando eu sentei naquela cadeira e notei que eu era, de certa forma, o futuro daquilo ali, e não demorou muito, porque rapidamente eu vi que a galera não tinha informação, a galera ainda estava trabalhando muito baseado em conceitos desenvolvidos lá nos anos 60, 70, a mídia que eles trabalhavam era muito restrita, era TV, rádio e jornal, revista, enfim, era muito... E eu estava com todo um universo novo na frente, e eu estava fazendo um business plan com 20 anos e com uma galera de 20 anos, que seria o futuro daquilo ali. Essa iniciativa foi muito bem sucedida, a gente ganhou muito prêmio, ainda com pouco investimento na época, mas tendo muita relevância. E ali eu fiquei até 2005, quando, dentro da própria Scala, a gente começou a desenvolver algumas vinhetas, tanto para a internet quanto para a TV. A gente começou a fazer o caminho inverso. Fazia para um site, o cliente gostava do site e queria botar na TV como assinatura de algum comercial ou como vinheta. Então, aí que eu entrei na publicidade, fazendo as coisas do caminho inverso. Eu desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro a caneta em torno da mão e... Para mí es vida y un asado es una tentación.
Soy Francis Malman, cocinero argentino. Una de las cosas más importantes cuando se cocina con fuego es la espera, es la paciencia. Así como el herrero aprende repitiendo cosas para hacerlas bien, el cocinero también. O mercado querendo se digitalizar, eu vim do digital para fazer ficar offline. E hoje, um pouco 10 anos depois na Santa, é mais ou menos o que a gente faz até hoje. Uma produtora que sai do digital para fazer offline, quando todas as outras concorrentes estão saindo do offline para tentar fazer digital. Como é que foi a criação da Santa? Quando a gente criou a Santa, a ambição na época era realmente pegar nossa qualidade de produção para digital e levar para a TV. Então a gente montou uma empresa de animação. Ela tinha como premissa misturar design e storytelling. A gente tinha como benchmark 3 empresas que estavam nascendo na época. Uma era as 3 de Nova York, era a Psyop, a MK12 e a Brand School. Eram as três empresas que davam o drive. Tinha a Starburst também na Califórnia. Eram 4 empresas que davam o drive da Santa do que a gente queria fazer, que era fazer layouts lindos e transformar aquilo em coisas animadas. Foi aí que surgiu a Santa. A partir daí, tiveram várias influências, muitas delas de passado, que foram desenhando nosso futuro. Então, a questão de eu e meus sócios já termos trabalhado com mídia interativa e estar rodando uma produtora, na época fez com que a gente entendesse qual era a nossa vocação de futuro para ir para frente. Então, quando a gente abriu a Santa, não tinha o desenho de ser o que é hoje. E, na verdade, hoje eu não sei o desenho que é para ser daqui a pouco. A gente está muito mais curtindo e fazendo e tentando entender que vai ter alguma coisa nova que a gente vai criar ainda esse ano, que vai dar nosso faturamento do ano que vem, e andar assim. Mas sempre são campanhas que vão por todas as mídias, assim? Sim, a gente tem um pouco da premissa que a gente entrega para todas as plataformas. Um pouco não por nossa missão, mas mais porque as pessoas estão em todas as plataformas. Algumas mídias e migrando mais para outras, mas no final do dia a gente encontra as pessoas em todos os lugares. E eu acho que quando a gente fala em produção, que é bem a ponta disso tudo, lá a pontinha, lá do final, a gente não pode estar restrito a uma só mídia. A gente precisa ter capacidade mesmo de entregar em vários canais, como se fosse basicamente adaptação de mensagem, né? Algumas mídias migrando mais para outras, mas no final do dia a gente encontra as pessoas em todos os lugares. E eu acho que quando a gente fala em produção, que é bem a ponta disso tudo, lá a pontinha, lá do final, a gente não pode estar restrito a uma só mídia. A gente precisa ter capacidade mesmo de entregar em vários canais, como se fosse basicamente adaptação de mensagem, né? Sim, mas daí tu faz várias adaptações, uma adaptação tipo, isso nós vamos lançar para a TV, isso nós vamos lançar online, isso nós vamos lançar... Exatamente. Tipo, vocês usam o Snapchat, por exemplo? Sim, já fizemos campanha de Snapchat para Sprite, já fizemos Vine para Visa, já fizemos... nós fizemos esse ano, no final do ano passado, o primeiro filme de Spotify do mundo. Então, eu fiz um filme de Airbnb e estou orçando Netflix. A gente tá sempre muito conectado com essas coisas novas, assim. Mas muito da adaptação da mensagem que vai fazendo lá do outro lado, ainda na agência, no planejamento da agência. O que a gente fornece para a agência é um ponto só de contato que vai conseguir produzir aquela mensagem para todas as mídias. Uhum. Em vez dela precisar reunir numa mesa 5 empresas, que são os nossos concorrentes, põe um só e aqui dentro a gente distribui sobre
através de pessoas multidisciplinares para disciplinas diferentes, né? Claro, temos especialistas também, mas quem conduz o negócio geralmente é multidisciplinar. Ter os 3 escritórios ajuda bastante nisso ou não tem nenhuma relação? Não, até tem relação, porque a gente vai usando o mercado que é mais barato para comprar, né? Então a gente, por exemplo, em Porto Alegre a gente filma muito, porque é mais barato de filmar. E a gente usa os mercados mais caros para vender. Mas os escritórios, eles têm, principalmente o de Nova York, tem uma independência total, inclusive de fluxo de caixa. Porto Alegre e São Paulo é um pouquinho mais conectado, mas esse ano o desenho é que eles fiquem mais independentes. Se um estudante de publicidade quiser saber como eu faço uma publicidade online ou como eu faço uma para TV, assim, como é que conselho tu diria para ele, assim, que caminho difere uma da outra? Eu diria que a pergunta já é antiga. Não existe mais isso. Eu acho assim, tu tem que piegas, mas tu tem que comunicar para pessoas, né? Então não existe muito. Então não tem. Não tem. Daqui a pouco uma coisa que funciona muito bem na internet é super novo na TV, ninguém viu ainda e pode dar muito certo na TV. E uma coisa muito clássica de TV pode dar muito certo na internet. Agora o que a gente tem que levar em conta é óbvio só. Tu tem na TV, teu limitador é tempo e na internet teu limitador é interesse. A pessoa na internet só vai ver o que interessa para ela. Tu pode ter o tempo que tu quiser e na TV tu vai entregar coisas para pessoas que talvez não interessem, porque ela está esperando. Só que tem limitador de tempo. Mas isso é óbvio, né? Agora, que conselho? Não tem. Eu posso te dar um conselho de uma coisa e ser surpreendido porque tem uma coisa na TV que é muito de internet. Várias marcas fizeram isso, compraram coisas de internet e usaram na TV. Né? O Itaú pegou uma vez um cara que o filho estava rasgando uma conta, botou na TV e deu certo pra caramba. Então não tem muito. As coisas se tornaram cada vez mais pessoais. Porque é a mesma pessoa, né? É a mesma pessoa, ela tá na TV, ela tá na internet. Tem que pensar na pessoa. Tu trouxe, como é que a tua bagagem do grafite, essas coisas influenciam? Trouxe uma coisa pra mim até hoje, o grafite trouxe, que é a coisa da exclusividade, né? Porque tem alguns princípios no grafite que eu carrego um pouco até hoje, que é de tu fazer uma coisa que ninguém fez, uma letra que ninguém fez. O grafite pra quem é de fora é tudo igual, só que pra quem é de dentro tem sutilezas. Então, aquele cara é o cara que subcontorna só de vermelho. Eu não posso subcontornar a letra de vermelho porque vão dizer que é de tal cara, sabe? São umas minúcias assim. E eu achava muito legal essa busca pelo fazer uma coisa nova e de certa forma eu trabalho. Eu não gosto muito de seguir tendência no computador por causa do grafite, porque eu aprendi ali.